pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje eu vou falar da história real em que Stranger Things se baseou. Por acaso você sabia que Stranger Things originalmente iria se chamar Projeto Montauk? E também a história iria se passar em Long Island, que foi onde aconteceu esse projeto original, em vez de Hawkins. Mas antes de mais nada, eu quero falar que tudo que eu disser nesse vídeo não deve ser levado como uma verdade absoluta. Na verdade, eu vou falar aqui de uma teoria da conspiração que existe desde os anos 80 e que nunca foi provada como verdade e nem como mentira. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma série de projetos secretos que teve nos Estados Unidos, que se chamou Projeto Montauk, lá na década de 70 e 80, em um lugar chamado Camp Hero, que fica em Long Island, Nova York. Então prepara sua cabeça que hoje você vai ficar sabendo do Projeto Montauk, ou melhor dizendo, a história de Stranger Things real. The Montauk Project is, according to the stories and the legends, a covert government operation that illegally recruited human subjects, runaway kids, for purposes of mind control, and some of the more elaborate stories are time travel. O Projeto Montauk tinha como objetivo desenvolver armas psicológicas, porque nessa época estava acontecendo uma guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética, e os Estados Unidos queria uma supremacia, né? Queria uma vantagem. O projeto era feito em um lugar que supostamente era para ser um parque aberto, só que eles nunca abriram esse parque, dizendo que a área ali estava contaminada. You want me to tell people? I'm sure you'll figure something out. A pesquisa que eles faziam era sobre ondas cerebrais artificiais. Na verdade, eles queriam pegar as ondas cerebrais que a gente produz no nosso cérebro e substituir elas por ondas artificiais, possibilitando assim o controle da mente. Eles queriam controlar a mente à distância. Um dos objetivos deles com esse projeto era conseguir mandar uns pulsos eletromagnéticos pros inimigos, gerando assim sintomas de esquizofrenia, ou seja, eles queriam passar um tipo de esquizofrenia pros russos, né, pros inimigos. Mas aí você pode se perguntar, da onde que surgiu esse projeto Montauk? As pessoas ficaram sabendo desse projeto através de dois sobreviventes. Um era o Andy Pero e outro era o Preston Nichols. Esses caras dizem ter recebido um tipo de lavagem cerebral e na época que eles relataram isso tudo, eles falaram que eles estavam seguindo com a vida deles até que em algum momento começou a surgir flashes na cabeça deles. Flashes dos experimentos que aconteciam, das coisas que eles supostamente passaram. O Preston, na verdade, escreveu 5 livros sobre o projeto, enquanto o Andy escreveu uma parte de uma biografia dele para um livro chamado Phoenix Undead, o Projeto Montauk e o Camp Hero hoje. Esse projeto, gente, queria ultrapassar limites. Eles queriam materializar coisas, abrir fendas no espaço, atingir outras dimensões, tornar as coisas invisíveis e mais um monte de coisa que eles queriam atingir com esse projeto. E de acordo com esses sobreviventes, eles conseguiram alguma dessas coisas. Eu vou falar primeiro do Andy Pero, e assim, tudo que eu peguei dele, eu peguei de uma entrevista, eu vou deixar inclusive o link da entrevista aí na descrição. Tá em inglês, mas tem um outro site que eu achei que tem tudo traduzido, bonitinho, então caso você queira dar uma olhada, é só você clicar aí e você pode ver a entrevista inteira. Na entrevista, o Andy disse que ele participava dos projetos desde muito pequeno, tipo 2 anos e meio de idade. Ele diz que ele era submetido a muita coisa, inclusive tratamentos de choque. E de acordo com ele, os controladores ou os manipuladores, que ele chama das duas formas durante a entrevista, faziam isso para separar o medo ao extremo. Eles queriam que os cobaias não tivessem medo de nada, basicamente. Eles faziam isso para desmembrar minha mente em várias partes, para que futuramente pudesse ser reprogramada, para fazer várias coisas como proezas de um super-homem. Basicamente, eles desconectavam todos os impulsos normais do cérebro humano, como emoções e tudo que basicamente estivesse existindo. Então, reprogramavam uma nova unidade. O Andy diz também que essa série de projetos era financiada pelo próprio governo dos Estados Unidos. Thousands of government-sponsored experiments did take place at hospitals, universities and military bases around our nation. E que muitos dos manipuladores e dos controladores cientistas ali eram até mesmo nazistas. É isso mesmo que você escutou. Nazistas. De acordo com Andy, esses cientistas ou médicos nazistas
eram trazidos pela própria agência dos Estados Unidos depois deles terem passado um tempo trabalhando com controle de mente nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. Se você for dar uma olhada na entrevista, você vai ver muitos experimentos que ele acaba descrevendo ali, e muitos deles você consegue até ver que foram adaptados para Stranger Things, os experimentos da Eleven, alguns deles pelo menos. Por exemplo, em certo momento o Andy diz que o manipulador dele tentava fazer com que ele acreditasse que ele era o pai do Andy. E como esses controladores conseguiam fazer com que os cobaias fizessem tudo que era pedido? O Andy diz que os controladores colocavam os cobaias em uma espécie de estado de transe. E aí os cobaias poderiam fazer tudo que os controladores dissessem, contanto que eles acreditassem. Inclusive o Andy descreve esse experimento que fizeram com ele, que eles colocavam ele em cima de uma escada e aí eles pediam pra ele pular. Na cabeça dele, ele dizia que era a altura mais ou menos de um banquinho, quando você sobe num banco e pula. Mas na realidade, os controladores cada vez mais estavam colocando ele num lugar mais alto. O objetivo disso era que um dia o ser humano fosse capaz de, por exemplo, pular de um avião sem paraquedas. Ou então pular de um prédio e cair de pé, uma coisa que tipo um gato faz, sabe? Basicamente, eles queriam que o cobaia entrasse em um estado da mente que ficasse entre o consciente e o inconsciente. Looking for it's the in-between state, which is the natural sideways connection off this physical reality. Muito parecido com o estado que a Eleven fica quando ela quer identificar alguém, sabe? Que ela fica naquele fundo preto, aí ela consegue ver o Mike, o Hopper, e tipo, qualquer pessoa que ela quiser, ela consegue identificar através desse véu. O Andy Pero também disse ter participado de um projeto que se chama A Cadeira Montauk. O objetivo desse projeto também era conseguir separar a mente do corpo, só que de maneira mais intensiva, com a ajuda de um capacete metálico cheio de fios ali para captar as ondas cerebrais. E meu, foi impossível eu não lembrar da Eleven, dos cientistas colocando aquele capacetinho nela, ela ainda careca. Com todo esse processo envolvendo o capacete e essas ondas cerebrais e tudo mais, eles conseguiriam atingir o hiperespaço, ou como a série mesmo diz, o mundo invertido. Os cobaias que usavam essa cadeira pensavam e a força da intensidade desse pensamento passava por um monitor, tipo por um computador, que intensificava mais ainda esses pensamentos. E aí, com esses pensamentos intensificados, diz o Andy que um buraco se formaria no chão. Um buraco que levaria para outra dimensão ou até mesmo para outra época. E ele até mesmo diz que teve cobaias que foram enviados por esse buraco para outra época ou para outra dimensão. E eles nunca mais foram vistos, simplesmente desapareceram. E um detalhe que ele também diz é que muitos dos cobaias eram crianças. Essas crianças eram consideradas descartáveis, por isso que eles mandavam elas por esses buracos ou então ficavam nesse treinamento constante na cadeira Montauk para ver se conseguia abrir a mente da criança, basicamente. Essa tal cadeira Montauk, de acordo com Andy, também era utilizada para materializar objetos de outra dimensão. Tipo, eles tentavam criar coisas que vinham de outra dimensão. Mas dessa parte já eu falo, porque tem alguns detalhes que eu preciso adicionar no final do vídeo, então aguenta aí que eu já falo sobre materializar coisas de outra dimensão em outro momento. Agora, eu vou falar um pouco do que o Preston Nichols disse nos livros dele. Eu não vou falar sobre tudo dos livros, né? Eu peguei umas partes e vou resumir basicamente pra vocês o que ele falou. Ele cita lá um dos experimentos que era chamado de Seeing Eye, ou então traduzindo aí, o olho que tudo vê. Ele diz que ele entrava numa sala e dentro dessa sala tinha um cara chamado Duncan Cameron. O Duncan segurava um pedaço de cabelo ou então algum objeto pessoal de alguma pessoa e depois de alguns minutos de concentração, o cobaia conseguia ver e ouvir com os olhos daquela pessoa, do dono do objeto ou da mecha de cabelo. E o Preston também disse que ele participou daquela cadeira Montauk que a gente acabou de falar. Uma das outras coisas que o Preston participou também foi uma coisa chamada
tanque de isolamento. O projeto consistia em literalmente ele colocar uma roupa especial junto com aquele capacetinho e os cobaias precisavam entrar em um tanque de água usando todo esse equipamento. Exatamente, eu também me lembrei daquela cena da Eleven no tanque de isolamento, naquela banheira gigante, né, que ela fala que é banheira. Isso foi tudo que eu consegui me associar também. Você vê essa cena e você vê a descrição que ele dá no livro, é exatamente a mesma coisa. E o projeto terminou praticamente do nada em 1983. Lembra que eu falei que eu ia falar mais sobre essa coisa de materializar coisas de outra dimensão? De acordo com os dois sobreviventes e do tal do Duncan Cameron, que eu mencionei mais cedo nesse vídeo, que é o cara que segurava as mechas de cabelo lá, numa dessas experiências de você tentar conectar a mente do cobaia com a outra dimensão e fazer todo esse lance de materializar coisas, um dos cobaias materializou sem querer um formato estranho. Era uma forma deformada, parecia meio uma criatura, uma pessoa, ninguém sabe direito dizer o que era, porque cada pessoa descreveu de uma forma. Essa forma materializada acabou causando vários acidentes no laboratório, matou várias pessoas, de acordo com o relato deles, né? E depois desse acidente, o laboratório foi fechado. Tudo isso em 1983, o mesmo ano em que uma menina de cabelo raspado abriu sem querer um portal para o mundo invertido, liberando uma criatura que acabou sequestrando o Will. Você vê que os Duffers são tão inteligentes que eles pegaram o suposto final de um projeto, né? Porque, de novo, a gente não sabe nem se esse projeto aconteceu mesmo. Is Stranger Things based on a true story? Yeah, actually. It is based on a place in Montauk, New York called Camp Hero. There was like rumors of secret government spies like doing human experiments to fight in the Cold War. Like, that's exactly what's happening in Stranger Things. And so it's based on that one government lab in Montauk, New York, which is a real place you can go visit, but you're not allowed in. Why? Nobody knows. Eles decidiram dar o próprio final deles pro projeto Montauk e eles acabaram transformando isso numa adaptação que foi produzida pela Netflix, chamada Stranger Things. Oh my God! Então é isso, essa é a verdadeira história de Stranger Things, uma história que foi baseada em uma série de projetos secretos dos Estados Unidos chamado Projeto Montauk. These experiments were kept secret. The United States of America offers a sincere apology to those of our citizens who were subjected to these experiments. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like aí, que é de graça, é uma coisa rapidinha, né? Só você descer o mouse, clicar ali no botão vermelho escrito inscrever-se, né? Não vai tomar muito do seu tempo. No vídeo de semana que vem, eu não vou falar de Stranger Things, eu vou falar de um outro assunto, então já se prepara aí, porque o próximo vídeo não é de Stranger Things. Eu quero muito falar de outros assuntos também no canal, né? E foi aí 4 vídeos seguidos de Stranger Things, porque tá todo mundo no hype, né? Eu acredito que você esteja tão animado quanto eu pra temporada nova. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!